É o seguinte, eu no dia 22 de setembro, eu recebi o Luanderson. Ela ganhou ele. Eu recebi ele e aí nós ficamos até 6 meses eu com ele. Aí a mãe dele viajou e eu fiquei criando ele. Criei ele até agora, né? Criei com muito amor e muita dedicação, fazendo todo o gosto dele. Era um menino muito inteligente, viu? Quando ele tinha 5 anos, ele ganhou um presente de uma bicicletinha, e eu andava ensinando ele na rua arriba, rua abaixo, Santo Antônio, Rua da Mangueira, Nossa Senhora de Fátima, e eu largava todo o meu serviço. Na hora que passava o café, mãe, vambora, mãe. Aí eu tirava, ensinando ele. Quando ele aprendeu, aí pronto. O Dadá, a gente foi criado como irmãos, né? Apesar dele ser irmão da minha irmã, da Luciana. Desde quando nasceu, ele foi criado com nós, né? Então eu e a Jaci, minha irmã, a gente tem ele como irmão, né? E aí foi uma alegria muito grande, a gente era novinho também, né? E aí a gente brincava muito com ele, pedia as coisas, e aí ele dizia assim, Dadá, né? Quer dizer, não dá. E aí por isso o nome Dadá, né? Que era a forma de ele suvinar as coisas pra gente. Isso ele, pequenininho, 2 anos, 2 anos e meio. E os CDs foi porque na sua adolescência o Luan sempre foi invocado com tudo. Ele invocava com uma coisa, ele queria fazer, ele é muito empolgado, né? Tanto que foi na música, com a mãe, com o esporte, entendeu? Tudo com as vendas, quando ele começou a trabalhar com representação, tudo que ele fazia com muito gás, com muita empolgação. Eu mais o Dadá a gente se conheceu bem novo, na idade de 12 anos, entre 12 e 13 anos. E aí acontecia assim, um episódio triste também na minha família e eu optei por dedicar à igreja, né? E passou-se o tempo, mas a gente nunca assim se afastou, todo mundo mora assim aqui perto, né? Estudava na mesma escola também, no Alves Cardoso. E por um imprevisto ele terminou os estudos bem antes, 1 ano antes de eu terminar meus estudos. E mesmo assim, ainda nesse contexto de eu ter preferido ir para a igreja por algo que aconteceu bem antes, a gente sempre ficou nessa questão de se falar sempre, de trocar mensagem. Na igreja mesmo, todo mundo falava que a história de eu relatar que um dia ia ser esposa de pastor, que era tudo mentira. Que eu me dedicava e esperava para ser esposa do Dadá. E sempre que alguém se aproximava de mim, eu relatava isso, né? Que eu me preparava para isso, mas sendo que não. E quando passou-se o tempo, 2013, a gente continuava se falando, mesmo que por mensagem, ou às vezes quando ele estava por aqui para casa da Dona Maria. Mas quando foi no ano de 2016, eu tomei a decisão de que aos poucos me afastar da igreja, porque eu decidi que eu iria ser mãe. Tudo que ele queria a gente dava, e ele gostava, o pai dele gostava muito dele, o Chico Binho gostava muito dele. Aí ele achava muito engraçado o pai dele bater machado, ele vinha olhar. Aí quando o pai dele metia aquele ferro dentro d'água, do óleo queimado que subia a fumaça, mamãe, tá pegando fogo, mamãe! Não, meu filho, é assim mesmo. Aí ele achava muito bonito. Aí, acho que aí que ele veio se interessar pela marca Ferreiro, né? Porque ele via sempre o pai dele batendo ferro, batia foice, fazia machado e tudo. E ele ficava muito feliz de ver o pai dele trabalhando daquele jeito. Aí ele começou a trabalhar, a se interessar pela música. Ele bateu os tambores lá no coisa. Aí um dia nós fomos para São Paulo. Aí nós fomos para a igreja, quando eu procurei o menino, ele tinha 5 anos nesse tempo. Procurei o menino, cadê? Que eu olhei, ele estava lá no pé do altar, lá, mas os meninos batendo bateria. Menino, onde ele não estava lá? A igreja era grande, aí fomos atrás dele. Toda a vida ele teve a vocação de bater bateria, bateu muita bateria, bateu na igreja. Aí depois ele foi para esses grupos da fanfarra. Aí ele fazia muito evento, assim, o povo convidava ele, ficava feliz da vida. E aí, na sua adolescência, ele inventou de gravar shows, né? E eu lembro que o primeiro show que ele gravou foi lá no Espaço Cultural, e ele não tinha nem computador. Aí ele pegou um computador de mesa nosso, meu da Jaci,
E aí gravou lá. Aí colocava naquele 4 né? 4 para poder as pessoas baixarem tudo. E ele ficou famoso por isso também, toda a região, gravava vários shows de vários artistas famosos, citava o nome dele, aquilo ali empolgava ele ia atrás de gravar mais. E nesse dia específico da primeira gravação ele ainda queimou o computador nosso. Aí depois a gente teve que arrumar um notebook emprestado para poder ele ficar mais fácil dele levar. E aí o meninozinho mesmo, eu acho que tinha uns 11, 12 anos. De 7 de setembro ele ficava feliz da vida. Ele brincava aqui em São Mateus, lá no Piqui, chegava morto de cansado, deitava morto de cansado. Toda a vida ele gostou desses instrumentos, de música, de tudo. Por último ele saiu daqui, foi morar para acolá, mas todo dia ele vinha e ele dizia sempre, que me amava muito. Por que tu tem raiva? O que é? Tá, mas dia assim, ó. Eu tenho um rádio que mexe nas minhas coisas. O que é que tu quer aí? Fala aí. A gente tá aqui diabo dessa tomada que tirar do lugar. E por que tu não alcança, não? Meu braço não. E quando chegou 2016, eu não era formada ainda. E nem eu, nem ele, né? Ele sempre falava que ele não se via dentro de uma faculdade, mas sim vendendo ou fazendo algo do tipo, mas que ele não se prendia a isso, ele não sabia o que ele queria para ele em questão de outra profissão, a não ser a dele que ele já tinha, de que era com o público de vendedor. E quando chegou 2017, eu adiei um pouco, e eu sempre falava para ele que eu ia ser mãe do filho dele, ia ser um menino e iria se chamar Luanderson Filho, e ele até brincava. Ele dizia, pois se tu fizer isso um dia, eu acho que... Ele falava assim, se tu fizer isso um dia eu vou sumir, eu vou viajar, vou me mandar, vou embora. Eu disse, não, pode ir, que aqui é produção independente, não preciso do pai não, eu quero só o filho. E quando foi 2017, eu terminei a faculdade, formei, e no dia da formatura eu disse para ele, quando for no mês de janeiro, eu vou ser mãe de um filho teu. Ele, por a partir de dezembro eu não piso mais aqui. Aí eu ouvi aquilo, eu disse, pois talvez a tua surpresa seja antes. E eu já esperava, porque eu sonhava muito em ser mãe. E sempre não foi segredo para ninguém, eu sempre falava para ele até lá em casa. Eu disse, eu vou ser mãe de um filho teu ainda. Ele dizia, vai, Nara, que eu não vou ser pai. E aí ele não podia sair, né, e aí tinha o nosso amigo, o Bill, né, o Francisco, que ele tocava bateria na igreja, ele começou a andar muito com ele. E a mãe tinha um cuidado muito, e o Bill foi como se fosse assim, um tutor para ele, né? De estar andando com ele, né, nesses shows. E aí também ele começou a gostar também de música, né, da fanfarra e algumas bandas que ele... Mas aí com a Ferreiro, eu lembro que foi 2017 ou 2018, quando ele já estava com essa ideia na cabeça. E aí a gente fez uma reunião de todos os familiares nossos, dos Binga, como é chamado minha família, né, e os mais velhos. E a gente conseguiu juntar vários desses, né, alguns de São Paulo, do Ceará, do Piauí, e aí estava todo mundo lá, inclusive foi a última reunião que se encontrou todos eles, né? Depois disso houve o falecimento de alguns, inclusive do meu pai, recentemente, logo após a morte do Dadá. E aí nesse dia ele falou da Ferreiro, olha, eu estou lançando uma marca em homenagem à nossa família, aos Ferreiro, vocês que trabalharam, porque minha família toda, paterna, todos trabalham com ferreiro, né? E aí foi essa homenagem que ele fez ao meu pai, que foi o que criou ele, que o sustenta a mim também, né? Então a gente tem, além da questão do sustento que ele dava, os valores que o meu pai ensinou pra gente, né? E quando eu dei a notícia para ele que eu estava grávida, ele, no primeiro momento, ele tomou um susto, mas também nunca me tratou com indiferença, dizer engravidou, e tomou um susto porque eu acho que é natural da pessoa. E quando eu dei a notícia, eu disse para ele disse, estou grávida. Ele disse, tá não, que esse teste pode ser falso, eu já tinha feito 5 testes. E eu mostrei o teste para ele, disse, deu positivo. Aí ele chegou e disse, agora eu me ferrei de vez. Agora eu não posso ficar sem trabalhar mais nunca na minha vida, agora todo trabalho para mim é pouco. Mas com o passar do tempo, depois do nascimento do Luanderson, que ele se preocupava muito com o fato dele um dia chegar a ficar desempregado, ele sempre me falava que o ramo que ele trabalhava era muito incerto. Qualquer hora alguém podia chegar e dizer que até ali deu para permanecer no trabalho e daquele dia em diante não. Foi quando veio a questão da Ferreiro, que ele colocou essa marca e ele não tinha medo de enfrentar nada. Ele investiu tudo aquilo que ele tinha e o que não tinha, porque ele acreditava na Ferreiro, acreditava que ia dar certo e deu certo, né? O Dadá era muito
empolgado com a vida, né? Eu costumo dizer que ele era um vendedor não só de produtos, mas vendedor de sonhos, de alegria. Ele empolgava as pessoas e eu acho que isso que ele quis demonstrar também com a Ferreiro, né? Mostrar que São Mateus pode, que os jovens podem sonhar, acreditar. Em plena pandemia ele conseguiu lançar uma marca que ficou impactada a cidade, toda a região, até no exterior tem gente que usa Ferreiro, né? Então foi uma coisa que ele sonhou e eu fico muito triste porque assim, foi muito novo que ele foi, né? E aí tinha tudo pela frente, os sonhos dele, entendeu? O Dadá ele não vendia só mercadoria, mas eu dizia assim para ele que ele vendia assim a vida, porque tantas pessoas que estavam passando por um momento difícil, por depressão, que ligavam para ele só para ele ir para conversar. Entendeu? O Dadá ele era aquele tipo de pessoa que ele não parava em casa quase nunca. E quando ele estava em casa, alguém que estava mal ligava para ele, mesmo ele estando mal, mas ele levava conselhos bons. Eu dizia até que ele podia fazer psicologia, mesmo ele sabendo aconselhar e não seguindo os conselhos que ele dava para as pessoas, mas ele era bom naquilo que ele fazia. E muitas pessoas queriam ele perto só porque ele era desse jeito. E eu acho que é isso que fazia ele se tornar quem ele foi, que por onde ele passou, ele deixou saudade. E todo mundo que fala dele não tem nada para falar assim de ruim. Só fala que queria que ele tivesse aqui com a gente, né? Mas eu acho que os planos de Deus foram outros. Não só para eles, como para nós também, porque nenhuma folha cai de nenhuma árvore por motivo qualquer, sem a permissão de Deus. E uma das coisas que marcou muito no final dessa jornada dele foi a questão da Ferreiro, que ele me procurou, explicou o que estava acontecendo, que ele queria fazer alguns investimentos, né? E o Dadá não era muito de conversar comigo, ele só conversava quando era algum assunto assim bem mais sério, né? Foi quando aconteceu que ele se tornou pai, ele me chamou para ser padrinho do Luanderson Filho, fiquei muito feliz, né? E essas duas coisas marcaram muito, essa empolgação dele com a marca, né? E a questão do filho dele, que ele disse que Cleito, eu sou outra pessoa, né? Depois do Dadazinho, que a gente chama, né? Eu sou outra pessoa. O que eu faço, o que eu vivo é para ele, entendeu? Quando às vezes eu não faço uma venda, dá meio dia eu vou atrás de fazer mais venda porque eu tenho que ajudar meu filho, né? Então ele estava muito empolgado, inclusive com a Ferreiro também, né? E quando a gente estava indo, a gente até no carro, quando a gente estava indo lá para Lago da Pedra, umas 3 horas antes que foi à tarde, que o Cleito foi me buscar na farmácia, o Cleito estava comentando assim, que ele ia terça-feira para onde o Dadá, ele ia ficar lá acompanhando ele. Ele só queria esperar passar os dias, que ele também estava com Covid, mas mesmo assim na correria. Foi um período assim, muito pesado para todo mundo, porque o Dadá internado com Covid, o Cleito com Covid, eu não peguei mais andando todo tempo no carro com ele resolvendo as coisas, e indo para o hospital, e tendo contato perto lá dele, né? Segurando na mão dele, levando, mesmo ele dizendo para mim não tocar nele, levando água para ele, quando ele saiu do hospital pegando nele, e dizendo para mim não pegar nele por conta do Luanderson, naquela maior preocupação da minha ida, e eu troquei com a moça da ambulância que ia atrás. Eu disse para ela quando chegou e aí não disse nada porque a mãe quando chegou tira tudo aí fora, com medo de pegar ele de casa, mas eu troquei com ela na ida e na volta voltei onde ele estava e eu digo assim, a gente não se arrepende daquilo que faz, porque apesar do que aconteceu, né, mas se fosse preciso a gente faria tudo de novo, porque a gente não queria que tivesse chegado ao fim, como para mim eu digo assim que não chegou, que eu dizia muito para ele. Ele dizia que às vezes a gente reclamava, né, com ele pela questão de que ele cuidava de tudo, mesmo da saúde, questão, e ele dizia, se eu morrer, tem muita gente para cuidar do neném, tem um Cleito, tem tu, que ele sempre falava para mim que Deus tinha dado a melhor mãe para o filho dele, ele sempre falava isso. Para mim, lá dentro de casa, ele falava que Deus não poderia ter escolhido pessoa melhor para ser mãe do filho dele do que eu. E são esse tipo de coisa que eu prefiro guardar. São os momentos, são tudo que a gente passou junto. E o que a gente guarda é todos os momentos que Deus nos deu e nos permitiu passar ao lado dele. E vai permitir. Eu creio muito num Deus que vai completar aquilo que ele começou. E eu acho que, na minha concepção, nada chegou ao fim, entendeu?
pra gente não teve fim ainda. Eu acho que de todos eu ganhei o presente melhor. Eu fico alegre ao mesmo tempo porque ele deixou um legado aqui em São Mateus, de amizades, né? E na família também. Toda a família tinha um carinho muito especial por ele. Ele era o nosso anjo, né? Ele já foi até anjozinho quando era pequeno no Natal da família. E a gente chamava ele de Dadá, né? De Peloco, por causa da língua do per, que a gente brincava quando era pequeno. O per só. E toda a família ficou extremamente abalada com a morte dele. E aí quando eu e a Celciane fomos lá, até então nós não sabíamos que ele tinha falecido, a gente saiu daqui 7 horas. Quando a gente chegou lá ele já tinha falecido. Faleceu por volta das 8h22. A gente chegou lá há mais desse tempo. E aí foi um abalo muito grande, né? Muito grande porque a gente não esperava, a gente acreditava que ele ia sair de lá vivo, né? Mas infelizmente ele nos deixou saudade. Acho que tudo que eu falei para ele, que eu falava para ele, já estava escrito por Deus, porque foi tudo como eu disse. Eu ia ser mãe de um filho e iria colocar o nome dele, e foi assim que Deus fez, né? Até então era incerto quando eu engravidei, ninguém sabia o que era e o que não era, mas eu já sabia que era um menino. E por mais que eu chegasse nos lugares e alguém dissesse que era uma menina, eu falava que não, não é uma menina, é um menino. E eu já escolhi o nome, dá tudo certo. E Deus abençoou, né? Por isso eu só tenho a agradecer a Deus pelo privilégio de ter estado com ele todo esse tempo. E pedir a ele que ele retorne o mais breve possível, porque a gente já está cansado e saudade a gente sente daqueles que foram e não voltam mais, né, para esse mundo. E assim a história é longa, viu? Agora só resta saudade. Só saudade, lembrança de coisas boas. Foi um começo muito feliz, de muito amor e um final muito assim triste. Só restou a saudade. Nessa finalidade, só a saudade. E as lembranças maravilhosas que nós estivemos juntos.